Louvado, glorificado e adorado seja o Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único, e o seu Filho unigênito, Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai todo-poderoso para toda a eternidade. Amém, amém, amém. Gênesis, a origem da vida e da história. Primeiro livro da Bíblia Sagrada, no Velho Testamento. Palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Gênesis significa nascimento, origem. No livro podemos distinguir duas partes. Primeiro, a origem do mundo e da história. Gênesis, primeiro a 11 capítulos. Primeiro a 11. Do primeiro capítulo ao 11º. Os dois primeiros capítulos narram a criação do mundo e do homem por Deus. São duas composições que procuram mostrar o lugar e a importância do homem e da mulher dentro do projeto de Deus. Eles são o ponto mais alto. Gênesis capítulo 1, versículo 1 a capítulo 2, versículos 4a. E o centro de toda a criação, Gênesis capítulo 2, versículos 4b a 25. Feitos à imagem e semelhança de Deus, possuem o dom da criatividade, da palavra e da liberdade. Os capítulos 3 a 11 mostram a história dos homens dominada pelo mal e, ao mesmo tempo, amparada pela graça. Não se submetem a Deus, não se submetendo a Deus, o homem rompe a relação consigo mesmo, com o irmão, com a natureza e com a comunidade, reduzindo a história ao caos, dilúvio, e a sociedade a uma confusão, Babel. Segundo, origem do povo de Deus, Gênesis capítulo 12 ao capítulo 50. Nesta parte encontramos a história dos patriarcas, as raízes do povo que, dentro do mundo, será o portador da aliança entre Deus e a humanidade. O início da história do povo de Deus é marcado por um ato de fé no Deus que promete uma terra e uma descendência. A promessa de Deus cria uma aspiração que vai pouco a pouco se realizando em meio a dificuldades e conflitos. A missão de Israel é anunciar e testemunhar o caminho que leva a humanidade a descobrir e viver o projeto de Deus. Ter Deus como único Senhor, conviver
com as pessoas na fraternidade e repartir as coisas criadas que Deus deu a todos. Os capítulos 37 a 50 apresentam a história de José, preparando já o relato do livro do Êxodo, onde se apresenta a mais grandiosa ação de Deus entre os homens, a libertação de um povo da escravidão. 2 temas ajudarão o leitor a compreender melhor o livro do Gênesis. Primeiro, o bem e o mal. Tudo o que Deus cria é bom. Gênesis capítulo 1 e 2. O mal entra no mundo através da autossuficiência do homem. Gênesis capítulo 3. E se desenvolve e cresce até afogar o mundo, salvando-se apenas uma família. Gênesis 4 a 11. Com Abraão inicia-se uma etapa em que o bem vai superando o mal até que, por fim e através do próprio mal, Deus realiza o bem, que é a vida. Gênesis 12 a 50. Segundo, a fraternidade. Através de um fratricídio, a fraternidade é rompida. Gênesis 4, 1 a 16. Desvirtuando o projeto de Deus para os homens. Com isso, abrem-se as portas para a vingança sem fim. 4, 17 a 24. A denominação 6, 1 a 4. A desconfiança 12, 10 a 20, conforme 20, 1 a 18. A falta de hospitalidade 19, 1 a 29. A concorrência desleal 25, 29 a 34. Que gera o medo do irmão. 32, 4 a 22. A exploração e a escravidão. 31, 1 a 42. 37, 12 a 36. Para essa humanidade ferida, Deus repropõe a restauração da fraternidade através de uma comunidade que será bênção para todos os povos. 12, 1 a 3. Desse modo, o homem deixará de ser egoísta. 13, 1 a 18. Aprenderá a perdoar. 18, 16 a 33. 33, 1 a 11. E a deixar suas próprias seguranças, 22, 1 a 19, para viver de novo a fraternidade, 45, 1 a 15. Só assim os oprimidos poderão lutar contra a exploração e opressão, formando uma sociedade justa, na qual haja liberdade e vida para todos. Livro do Êxodo. Então, ora o livro do Gênesis, primeira parte, a origem do mundo e da humanidade, a criação, tópico 1, capítulo 1 do Gênesis, a humanidade, ponto alto da criação.
No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Deus disse que exista a luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. À luz Deus chamou dia, e às trevas chamou noite. Houve uma tarde e uma manhã, foi o primeiro dia. Deus disse que exista um firmamento no meio das águas para separar águas de águas. Deus fez o firmamento para separar as águas que estão acima do firmamento das águas que estão abaixo do firmamento. E assim se fez. E Deus chamou ao firmamento céu. Houve uma tarde e uma manhã, foi o segundo dia. Deus disse que as águas que estão debaixo do céu se ajuntem num só lugar e apareça o chão seco. E assim se fez. E Deus chamou ao chão seco terra e ao conjunto das águas mar. E Deus viu que era bom. Deus disse que a terra produza relva, ervas que produzam semente e árvores que deem frutos sobre a terra. Frutos que contenham semente, cada uma segundo a sua espécie. E assim se fez. E a terra produziu relva, ervas que produzem semente, cada uma segundo a sua espécie, e árvores que dão frutos com a semente, cada uma segundo a sua espécie. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o terceiro dia. Deus disse que existam luzeiros no firmamento do céu para separar o dia da noite, para marcar festas, dias e anos, e sirvam de luzeiros no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim se fez. E Deus fez os dois grandes luzeiros, o luzeiro maior para regular o dia, o luzeiro menor para regular a noite e as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, para regular o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que era bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quarto dia. Deus disse que as águas fiquem cheias de seres vivos e os pássaros voem sobre a terra, sob o firmamento do céu. E Deus criou as baleias e os seres vivos que se deslizam e vivem na água, conforme a espécie de cada um, e as aves de asas, conforme a espécie de cada uma. E Deus viu que era bom, e Deus os abençoou e disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham as águas do mar, e que as aves se multipliquem sobre a terra. Houve uma tarde e uma manhã, foi o quinto dia. Deus disse que a terra produza seres vivos conforme a espécie de cada um, animais domésticos, répteis e feras, cada um conforme a sua espécie, e assim se fez. E Deus fez as feras da terra, cada uma conforme a sua espécie, os animais domésticos, cada um conforme a sua espécie, e os répteis do solo, cada um conforme a sua espécie. Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus ele o criou, e os criou, homem e mulher. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Dominem os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. E Deus disse: vejam,
Eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre toda a terra, e todas as árvores em que há frutos que dão semente, tudo isso será alimento para vocês, e para todas as feras, para todas as aves do céu e para todos os seres que rastejam sobre a terra, e nos quais há respiração de vida, eu dou a relva como alimento. E assim se fez. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era bom, e tudo era muito bom. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma manhã, foi o sexto dia. É livro do Gênesis. Gênesis, vamos ver aqui até onde é que ele vai, né? Gênesis. Gênesis, tá aqui. Gênesis, tá aqui, Gênesis. Gênesis capítulo 50. O Egito não é a terra prometida. José lançou-se sobre o rosto do pai, chorando e beijando. Em seguida, ordenou aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamar seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Isso durou 40 dias, que é o tempo que costuma demorar o embalsamento. Os egípcios guardaram luto por 70 dias. Quando terminou o tempo do luto, José disse aos cortesãos do faraó: se vocês são meus amigos, digam pessoalmente ao faraó: meu pai me fez prestar este juramento. Quando eu morrer, enterre-me no túmulo que eu mandei cavar na terra de Canaã. Portanto, deixe-me subir para enterrar meu pai, depois eu voltarei. O faraó respondeu: suba e enterre seu pai conforme o juramento que você fez. José subiu para enterrar seu pai, e com ele foram todos os oficiais do faraó, os anciãos da corte e todos os dignatários da terra do Egito, bem como toda a família de José, seus irmãos e a família de seu pai. Deixaram na terra de Gésem somente as crianças, as ovelhas e os bois. Com José subiram também carros e cavaleiros. Era um cortejo muito importante. Chegando a Gorém-Atade, no outro lado do Jordão, fizeram um funeral grandioso e solene, e José guardou por seu pai um luto de 7 dias. Os cananeus que habitavam na região viram o luto em Gorém-Atade e comentaram: o funeral dos egípcios é solene, por isso deram ao lugar o nome de luto do Egito, lugar esse que está no outro lado do Jordão. Os filhos de Jacó fizeram o que ele havia ordenado. Levaram-no para a terra de Canaã e o enterraram na gruta do campo de Macpela, diante de Mambré, campo que Abraão havia comprado de Efron, o heteu, como propriedade sepulcral. Então José voltou ao Egito junto com seus irmãos e todos os que o acompanharam para enterrar seu pai. Vendo que o pai havia morrido, os irmãos de José disseram que se José guardou rancor contra nós e quer nos devolver todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes de morrer, seu pai expressou esta vontade. Digam a José: perdoe a seus irmãos o crime e o pecado que cometeram, todo o mal que fizeram a você. Portanto, perdoe o crime dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir o que eles mandaram dizer, José chorou.
Então chegaram os irmãos, prostaram-se diante de José e disseram: Aqui estamos, somos seus escravos. José respondeu: Não tenham medo, por acaso eu estou no lugar de Deus? Vocês pretendiam o mal contra mim, mas o projeto de Deus o transformou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje: salvar a vida de um povo numeroso. Portanto, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. José os tranquilizou e lhes falou afetuosamente. José viveu no Egito com a família de seu pai e chegou aos 110 anos. Conheceu os filhos de Efraim até a terceira geração, e também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, e os carregou no colo. Por fim, José disse aos irmãos: Estou para morrer, mas Deus cuidará de vocês e os fará subir daqui para a terra que ele prometeu, com juramento, dar a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel jurarem: Quando Deus intervier em favor de vocês, levem meus ossos daqui. José morreu com 110 anos, e eles o embalsamaram e colocaram num sarcófago no Egito. Louvado, glorificado e adorado seja o nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. E o seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nosso Senhor e Salvador nosso, que vive e reina na unidade do Espírito Santo, na glória eterna de Deus Pai Todo-Poderoso, para toda a eternidade. Amém, amém, amém. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, todos, enfim, que acompanham nossos mais de 5.000 vídeos gravados na internet, no YouTube, acessando Jonas Varela 1, seu amigo de sempre. Nós contamos com... Nós já ultrapassamos 700 mil visualizações e 1.200 inscritos no nosso canal, no nosso site, Jonas Varela 1, na internet, no YouTube. Agradecemos sua audiência, sua atenção, seu carinho. Receba um cordial abraço. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, felicidades e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa leitura, né, do primeiro livro da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, né, o livro do Êxodo, né, o livro do Gênesis, né. No próximo vídeo nós faremos dessa mesma maneira, mas com o livro do Êxodo, né, que é o segundo livro da Bíblia Sagrada no Velho Testamento, na palavra do Senhor nosso Deus fiel, nosso Pai amantíssimo, eterno, todo-poderoso, infinito, único. Felicidades, um grande abraço e até lá. A paz do Senhor.